Então você tem o Bereshit, que é a mesma questão do advérbio temporal junto com Enuma Elish. Ambos são temporais. Deixa eu compartilhar aqui para encerrar minha fala. Vamos lá? Vou ler aqui para você, tá bom? Meu esboço, tá? Eu já li aqui o vocábulo, a questão temporal. A expressão Bereshit é uma expressão temporal? Como identificar frases temporais? Geralmente, frases temporais não possuem um artigo. A omissão do artigo é regular em frases temporais e não indica necessariamente que Bereshit deva ser considerado construto, como você mesmo colocou aí agora. A expressão Bereshit pode ser interpretada como construto. Caso se faça uso do construto, a causa ficaria da seguinte forma. Se eu for interpretar dessa forma o construto, assim como se colocou. No início da criação do céu e da terra por Deus. Nesse tipo de construção, o verbo estaria no infinitivo, bero, e não bara, porque bara está no tempo perfeito, ele criou. Aí você erra. Então você vai falar que está no construto se o verbo não é o verbo no infinitivo. Acho que você desconhece um pouquinho de hebraico gramaticalmente. Em frases temporais, que é o caso aí como Enuma Elish, é frequentemente usado relativamente, ou seja, especifica o início de um determinado período, por exemplo, desde o início do ano ou no início do reinado de. Como aqui é usado absolutamente, com um período de tempo não especificado. Apenas o contexto mostra precisamente quando se estende. Em Gênesis 1, sugere que Bereshit se refere ao início do tempo em si, não a um período específico dentro da eternidade. Continuo. O vocábulo Bereshit raramente ou nunca tem um sentido absoluto. Significa anteriormente, primeiramente, não antes de tudo. Quando comparado com Enuma Elish, há alguma associação? Sim. Qual a relação entre as palavras? A relação é que ambas as palavras estão relatando questões temporais. Enuma Elish, que você desconhece de acadiano também, eu acho, viu? Porque isso aqui é um trabalho de um grande acadêmico, tá? Se você é melhor do que ele, já não sei. Literalmente, Enuma, que é o advérbio de tempo, e Elish, que é lá em cima, a junção. A expressão Enuma Elish, que são as palavras de abertura do mito, relatam a questão temporal. Tanto o hebraico Bereshit quanto Enuma Elish, ambas estão respeitando questão de tempo. Ambas, não tem como desassociar isso não. Não tem como. Sua tradução literal é quando lá em cima. Entretanto, os tradutores colocaram quando no alto o céu não tinha sido nomeado. Vamos pegar o verbo criar, mas depois eu falo do verbo criar que você colocou, que a narrativa do Gênesis, ela é do nada, né? Criação ex nihilo, eu vou lhe provar que também não é. É uma montagem e uma adaptação, tá? Muito obrigado. Professor Leonardo está com a palavra. Quando o Fábio Sabino fala que eu não sei de nada, se eu for provocar ele da mesma forma, acho que ele vai sair da live. Mas eu não quero que ele saia, eu quero que ele continue aqui. Ele já demonstrou que ele não sabe nada de acadiano. Ele nem eu queria que você mostrasse o texto de acadiano de novo. Eu queria ver seu texto de acadiano. Eu estou curioso, porque você escreveu tudo errado e acha que sabe. O texto é assim, deixa eu falar para você. Enuma Elish lá, Nabu, Shamamu. E eu queria a referência de quem fez essa tradução para você. Entendeu? Aí, se você depois pudesse fazer só a transliteração, falar para mim a transliteração do segundo verso do Enuma, para mim, Enuma Elish, né? Só que quando você fala, é um advérbio temporal. Não, no acadiano é conjunção temporal, eles chamam assim, entendeu? Eles chamam assim, infelizmente, você querendo ou não. Isso aqui não é português, tá bom? Isso é acadiano, e você não sabe acadiano. Quer dizer, você não sabe aramaico, você não sabe acadiano, e eu sei disso, entendeu? E por isso que você não puxou ainda, entendeu? Mas não é, se você falar assim, Leonardo, é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. No acadiano, seria uma conjunção temporal, que no português, um advérbio temporal, um advérbio de tempo. Mas aí, quando o Enuma só que você erra quando você fala que Enuma e Elish é um advérbio temporal. Mais uma vez você erra. Elish não tem nada a ver com o advérbio de tempo. Você erra de novo. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Já que você leu o seu esboço, né, eu vou te passar um negócio bem interessante. Quando você tem ali Gênesis, né, Bereshit, bara Elohim, et hashamai ve'et haaretz, você tem Bereshit. Você falou que não está no estado construto. Então, só você que fala isso. Então, você que deve ter fugido da aula de hebraico. Entendeu? Você que deve ter fugido.
Por quê? Primeiro, Luiz Saião fala isso. Você sabe mais que Luiz Saião? Edson de Faria Francisco, doutor Edson, fala isso. Entendeu? Se você pegar o interlinear, vai estar lá em princípio, mas tem uma vírgula. Por que tem uma vírgula? Você não me respondeu. Você falou e não me respondeu. Quando vocês criam, querendo tornar no infinitivo, né? Qual é a terminação definitivo? A, er, ir, né? Seria no princípio do criar. Isso é uma fábula. Primeiro que não dá, não cabe, semanticamente numa tradução, é errado. É errado. Ali em Bereshit nós temos o Tahá. Você sabe para que serve o Tahá, professor Fábio? Para quê? Responde aí para mim rapidinho, só para me continuar aqui. Responde, você sabe para que serve o Tahá? Ô, Leonardo, eu não faço uso de sinais de cantilação, nem de prosa, tá? O Atnau, o Siluk, o Met... Não, eu estou te perguntando o Tahá, para que serve? Não, mas eu estou fazendo, eu estou te perguntando. Se você deixar eu responder... Não, eu não estou perguntando se você usa ou não. Só responda para mim. O Tahá, ele serve para quê? É um sinal conjuntivo ou disjuntivo? No texto de Gênesis. Hã? O Tahá está onde no texto de Gênesis? Você não sabe ler, não? Está debaixo do Shin aí. Fala para mim onde está. Debaixo do Shin. Bota o seu texto aí que eu vou te mostrar. Sinais disjuntivos e conjuntivos. O que mais você quer saber? Não, ele é conjuntivo ou disjuntivo? Ele é disjuntivo. Se ele é disjuntivo, ele separa a oração. Se ele é conjuntivo, ele une a oração. Ele faz o quê? Separa o quê? Se ele for disjuntivo, ele separa a oração. Exemplo. Sujeito beleza, verbo, obrigado, Nelson. Você tem uma outra situação. Obrigado. Ele separa Leonardo, se for oração. Peraí, não, deixa eu continuar. Eu estava continuando. Professor Leonardo, eu estou querendo ser educado com você. Alunos, você não está querendo debater o assunto do Gênesis. Manter o respeito. Claro que eu estou. Professor Elton, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Eu sabia que você ia correr. Eu sabia que você ia correr. Não, Leonardo, você não tem postura, filho acadêmico. Professor Leonardo, não, realmente, eu já falei um milhão de vezes que eu você sabe por que eu não gosto de debater aqui na arena? Por causa disso, com pessoas Vamos continuar. Não, você não faz debate acadêmico. Professor Leonardo, você é cristão, por favor, contenha seus ânimos. Não, eu sou cristão, você não vai me expor, não. Muito obrigado, Eu sou cristão, mas eu estou aqui tratando de forma adequada. Entendeu? Tudo bem, você não tem que debater comigo. O professor Fábio Sabino, está Não, mais mas você calmo. também não tem que me expor, né, cara? Você não tem que me expor, né? Não, você que está se expondo. Não, eu não estou me expondo, não. Você falou aí errado. Eu sou cristão, mas eu não, a hora nenhuma eu tratei ele com ignorância. Eu sabia que ele ia correr, porque ele não sabe acadiano, provou que não sabe, entendeu? O Tahá, que ele acabou de confessar que faz um sinal disjuntivo, se faz um sinal disjuntivo, quem estava com a palavra era quem?